existe aquele dilema, né? Tá bom, então como que eu vou fazer para conseguir emagrecer? Primeira coisa que você tem que aceitar é que sua balança não vai mudar de cara. Essa é a primeira coisa. E por isso que você tem que ter uma motivação muito boa. E essa motivação você pode entender por a consciência daquilo que está por vir. Né? Então, o que está por vir? O que está por vir é que você vai mudar a sua forma física, não necessariamente que você vai despencar no seu peso. E qual a importância, então, de você ter uma equipe que cuida disso para você? Bom, porque essa programação de perda, ela vai ser orientada, principalmente quando a gente fala de emagrecimento estético, pessoal. A gente precisa saber percentual de gordura, a gente precisa saber, por exemplo, uma taxa de metabolismo basal, que seja calculado por uma calorimetria indireta, para a gente entender o que está acontecendo. Um dos primeiros sinais que o paciente está emagrecendo, como que a gente vê isso na clínica? A gente tem duas calorimetrias indiretas, né? E aí a gente faz uma quando a pessoa chega e uma depois de uma semana ou 15 dias de dieta. O peso não mudou em nada e muitas vezes a espessura da pele também não. Só que quando você olha na calorimetria indireta, o volume de gasto calórico subiu. Ah, mas é porque a pessoa começou a fazer exercício. Aí que tá. Nem sempre o exercício permite que você tenha o gasto calórico que teoricamente o exercício tem. Por quê? Porque quando você tem um organismo que está procurando sobreviver, por mais que você realize o trabalho físico e gaste caloria com isso, o teu corpo fica mais econômico no repouso. Então é como se você desse uma acelerada para frear logo depois. E quando isso acontece, o que você nota no seu dia a dia? Perda de desempenho. Então você faz a dieta e você faz o treino, em vez de você ficar bem, porque você liberou serotonina, porque você liberou beta-endorfina, porque você liberou a adrenalina, o que você sente é mal-estar. Você sente cansaço, você sente perda de cognição, você sente alteração da sua memória e inclusive perda de libido. O que acontece então quando a gente combina caneta emagrecedora nesse meio? A caneta emagrecedora ela permite que você sinta menos fome durante esse processo. Se você tem uma pessoa que ela já está com alguns hábitos de comer transtornado, como por exemplo, ela está... isso é importante para nutricionista, tá, pessoal? Então, se ela está com alguns hábitos de comer transtornado, ela está com picking, ela está tendo alguns binges, né? Que são aquelas situações onde a pessoa ela entra numa crise de ansiedade e come tudo que ela tem pela frente. Esses análogos de GLP-1, eles conseguem resolver isso. Então, faz parte do que é a conduta do nutricionista perceber esse comportamento e relatar para o médico, ou se esse paciente não tem um médico, mandar para o médico, para ver se esse paciente é elegível fazer isso. Por outro lado, né, na área do treinamento, então, aquele paciente que em vez de melhorar a força, ele começa a perder força. Aquele paciente que ele quer emagrecer só no treino e que o personal nota que ele está cada vez mais pesado, mas cada vez mais fraco. É característica da resistência periférica à insulina enfraquecer a musculatura. Então você está achando que você está comendo mais, você vai treinar melhor? Não, você está comendo mais, você vai treinar pior. Para você treinar melhor, você tem que comer melhor. Olha isso daqui, pega essa visão, pelo amor de Deus. Não é quantidade, é qualidade. Para treinar melhor, preciso comer melhor. E é assim que um profissional de educação física, um treinador, ele identifica que essa estratégia desse paciente de tentar queimar as calorias extras que ele tem, ó, vocês adoram esse barulhinho, né? Ele identifica que a estratégia desse paciente é uma estratégia furada. Nessas condições, o que a gente começa a fazer então? Precisa organizar o que vai ser feito. A primeira coisa é a avaliação física, para você saber qual é o percentual de gordura dessa pessoa. E o emagrecimento estético ele é mais trabalhoso, você precisa ver a pessoa com mais frequência, você precisa estar mais perto dela para se ocorrer alguma variação de peso que você não entendeu muito, fulano, vem cá que eu preciso medir você. Exemplo, tô super feliz, perdi 10 quilos. Opa, para tudo, volta para cá. Ninguém perde 10 quilos em um mês, a não ser que esteja perdendo muita massa muscular. Ou o contrário. Eu vou desistir dessa dieta, não está funcionando porque eu ganhei 1 quilo. Opa, calma. Calma, por quê? Se você ganhou 1 quilo de peso, pode ser que você esteja fazendo um processo chamado recomposição corporal.
Você conseguiu perder gordura, mas ao mesmo tempo, como houve uma melhora metabólica, você desenvolveu alguma massa muscular. E é muito comum acontecer isso com pessoas que têm já um organismo que foi depletado pelo excesso de gordura. Então, quer dizer, ele nem na quantidade de massa muscular normal tá. Ele está numa quantidade de massa muscular abaixo do que é abaixo do normal. E aí o que acontece? Quando ele tem essa quantidade de massa muscular abaixo do normal, qualquer condição metabólica que ajude ele a fazer uma melhora metabólica já vai permitir que a massa muscular dele melhore. E aí o que acontece na balança? Muitas vezes ela sobe antes de diminuir. É bom que a gente converse essas coisas porque essas são dúvidas que qualquer um passa da pessoa mais experiente da menos experiente. Começou a ver a balança subir, pumba, já vem aquela dúvida, pô, será que eu estou fazendo tá certo? A mulher começa a se sentir um pouco mais robusta, né? Ela vai falar, eu estou engordando. A calça começou a pegar um pouquinho no bumbum, começou a pegar um pouquinho na coxa, estou engordando. A Jane está perguntando o jejum nesse processo. E eu vou comentar do jejum, Jane, por uma coisa muito importante. O jejum passou a ser uma ferramenta de perda de peso rápido. E o fato que você tem uma ferramenta de peso rápido, se você não souber usá-la, você vai depletar massa muscular mais rápido. Então o jejum é bom, ele é excelente para cuidar do que são parâmetros metabólicos alterados. Então aquele paciente que tem uma resistência à insulina muito grande, aquele paciente que tem uma dislipidemia, tem um colesterol, um triglicérides muito alto. Essas condições, elas fazem com que você possa eleger o jejum como um método de trabalho. Mas a questão do jejum é que quando você está numa situação eutrófica, principalmente esportiva, é muito complicado. O jejum, por exemplo, para atleta, ele ajuda a gente a baixar a insulina rápido e perder líquido de um dia para o outro. É melhor do que tomar diurético. Por que é melhor? Porque apesar de você não perder talvez tanta água assim, você perde sob controle. Isso não compromete a tua força, pelo menos de forma aguda. Mas o jejum de forma sustentada, principalmente quando ele leva a uma queda importante do que é o consumo de energia, ele vai fazer com que você piore a sua fase de treinamento. E isso vai comprometer o trabalho inteiro. Então, você lembrou muito bem, são ferramentas. O jejum é uma ferramenta. Os análogos de GLP-1, as canetas emagrecedoras, são outras ferramentas, né? Mas o que você precisa trabalhar com o que é fundamental é o paciente estar saudável. E muitas vezes estar saudável é um caminho que tem que ser buscado, que é muito comum na pessoa que quer emagrecer, principalmente homens. A resistência à insulina leva, por exemplo, queda de testosterona, isso tem nome, chama síndrome MOSH, Male Obesity Specific Hypogonadism, ou hipogonadismo específico da obesidade masculina. A gente tem o FOSH também, tá? Tem um hipogonadismo específico da obesidade feminina, que está sendo estudado agora e que tem citação já no livro do professor Lúcio Vilar, de endocrinologia, e que é uma condição tão difícil para tratar quanto. E nessas condições é muito complicado, quando você tem uma condição patológica vigente, você conseguir controlar o resultado com ferramentas comuns de trabalho. Por isso que emagrecer é tão difícil. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia. De manhã, às 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?